Bom dia, sexto ano A e sexto ano B. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Agora nós vamos ver decomposição em fatores primos, página 68. Vamos lá, dar início. Decomposição em fatores primos. Vamos entender primeiro o que é decomposição. Decompor em matemática significa dividir, tá? E esse processo também pode ser chamado de fatoração, visto que nós vamos encontrar fatores. Quando você divide, você encontra um determinado número, que ele é chamado de quociente na divisão, mas ele é um fator que resultou em um outro número. Nesse caso aqui, a fatoração é especificamente por números primos, tá? Daí a importância da atividade em que eu pedi para vocês copiarem e saberem a tabela dos números primos, pelo menos até o 29, o 30, certo? Aqui tem um exemplo de fatoração, olha só, o 30 sendo fatorado, né? Ele foi dividido por 2 e deu 15, ele foi dividido por 3 e deu 10, ele foi dividido por 5 e deu 6, ele foi dividido por 2, depois por 3, depois por 5. Mas peraí, professor, está sendo multiplicado aí. Sim, gente, o 2 e o 15 são fatores, tá? Que 2 vezes 15, 30. Mesma coisa, 3 e 10 são fatores. E como que eu encontro esses fatores? Fazendo a divisão. Por exemplo, se eu dividir 30 por 10, eu vou encontrar o 3. Se eu dividir o 30 por 10, encontro o 3. E se eu dividir o 30 por 3, eu vou encontrar o 10. Mesma coisa com 30 por 5, tá certo? Então, olha só, houve o quê? Uma decomposição, tá? Do 30, tá? O 30 foi dividido por alguns números. No último quadrinho aí, esse quadrinho verde meio, né? Os números, tá? Os fatores que tem aí é o 2, o 3 e o 5, tá? Se vocês fazerem qual a relação desses três números, 2, 3 e 5, com os números primos. Ou seja, todos os três são primos. Ou seja, houve uma fatoração completa, houve uma decomposição do 30 em fatores primos. Isso no último quadrinho, tá? Vamos ver agora a fatoração de 84. 84, por exemplo, eu posso dividir ele como Clara está fazendo aí, a primeira garota da imagem. Olha só, 84, se eu dividir por 2, eu vou encontrar 42. Por quê? Porque 42 vezes 2 dá 84, ok? Posso dividir também o 42 por 2 e encontrar 21, pois 21 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 42. E posso dividir o 21 por 3 e encontrar o 7, porque 7 vezes 3, 21. E olha o que aconteceu na última linha da fatoração, ou seja, da decomposição que Clara fez. Nós encontramos quem? O 2 novamente, o 3 e o 7. Só que eu acredito, isso é uma opinião minha, essa fatoração de Clara ela é um pouco complexa. E existe a fatoração tradicional, que é essa aí que vocês estão vendo agora, que o Alfredo está fazendo, onde se escreve o número que vai ser fatorado e começa a fazer a fatoração dele, ou seja, a divisão dele, somente pelos números primos, iniciando sempre, gente, o processo de decomposição ou fatoração, iniciando sempre pelo primeiro número primo, que no caso é quem? O 2. Você divide, ou seja, fatora, ou seja, decompõe, que é a mesma coisa, quantas vezes for possível o número. No caso 84, eu divido ele uma vez por 2 e eu encontro 42. E é possível dividir o 42 por 2 novamente, tá? Que vai dar 21. Depois não dá mais, o 21 não dá mais para dividir por 2, mas eu tenho o próximo número primo, que é quem? O 3. E 21 é dividido por 3, então 21 dividido por 3 dá 7. O 7 não dá para dividir por 3 mais, então eu vou para o próximo número primo.
Só que o próximo número primo depois do 3 é o 5. Só que 7 não dá para dividir por 5. Então, eu largo o 5 de lado e vou para o próximo número primo, que é o 7. Onde 7 dividido por 7 dá 1. Terminei o meu processo de fatoração. E vocês podem observar que os mesmos números encontrados na última linha por Clara é os mesmos encontrados na vertical por Alfredo, ok? E ao lado da lâmpada aí, ó, eu já deixei, eu nem tirei a resposta, né? Porque se fosse na sala, isso seria feito de outra maneira, tá? Mas, ó, o que pergunta aí? Tente obter outra decomposição em fatores primos do número 84. Converse com o professor e os colegas sobre isso. Como não estamos em sala de aula, eu já deixei a resposta e eu mesmo vou dar e vou complementar essa resposta. Porque, gente, em um processo de decomposição, em um processo de fatoração, não existe, tá? Não tem como. Existe uma única maneira de se fazer a fatoração de um número, ou seja, a decomposição de um número em fatores primos. Ou seja, existe somente uma, que é o quê? Dividindo esse número somente por números primos. Vamos lá, vou dar mais um exemplo de decomposição em fatores primos. No caso, nós vamos decompor o número 280. E aqui do lado eu coloquei os números primos, tá? Somente até o 30, certo? Aliás, até o 29. Vamos lá, então. A decomposição, ela começa sempre pelo primeiro número primo. Então, aqui no caso, o nosso primeiro número primo, em matemática, é o 2. Vamos ver se o 280 dá para dividir por 2. Dá sim. 280 dividido por 2 dá 140. Continua sendo possível dividir por 2, porque também 140 é um número par. Então, eu continuo fatorando. 140 dividido por 2 dá 70. 70 também dá para dividir por 2, ó. Tá certo? Então, vamos lá. 70 dividido por 2, 35. Ok? Bom, agora não dá mais. Então, eu vou pegar o próximo número primo, que no caso é o 3. No entanto, somando os algarismos aqui, dá 8. Então, 8 não divide 3, então 35 também não. Então, eu pego o próximo número primo, tá? O próximo número primo é o 5, como vocês viram. E 35 dá para dividir por 5 sim, porque termina em 5, não é isso? 35 dividido por 5 dá 7. O 7 não dá mais, aí eu largo o 5 e pego o próximo número primo, que no caso vai ser o 7, tá? Aonde 7 vezes 7 dá 1. Então, gente, tá aqui, ó. No processo de decomposição do número 280 em fatores primos, nós tivemos quem? O 2 de novo, 5 e o 7, ok? Isso aqui pode ser escrito desta forma, ó. 2 ao cubo, por quê? Porque é o 2 3 vezes 5, 5 feio, vezes 5, vezes 7, ok? Mais um exemplo de decomposição em fatores primos. Agora, vamos pegar o 45. Continuei deixando os números primos aqui. Só que é o seguinte, 45 não dá para dividir por 2. Então, eu passo para o próximo número primo. O 45, ele dá para dividir por 5, tranquilamente. Só que, gente, não pode pular um número primo e ir direto para o outro. Tem que ir na ordem. Por 2, não deu, passa para o 3. Se por 3 não der, aí que vai para o 5. Só que é o seguinte, se eu olhar o 45 aqui, ó, somando os algarismos, dá 9. 9 é dividido por 3. Então, 45 também é dividido por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 continua sendo dividido por 3, então aqui vai por 3 ainda, pelo número primo. 15 dividido por 3 dá 5. Agora sim, agora não dá por 3 mais não. Então, ó, eu fatorei 2 vezes pelo 3, não dá mais, eu passo para o 5. Então, agora, o próximo número primo é o 5. 5 dividido por 5 dá 1, ok? Esse número pode ser escrito assim,
em forma de fatores primos. Lembre-se disso, ó. 45, isso aqui também é igual a 45, escrito na forma de fatores primos, ok? As atividades estarão na aba Atividades do Google Classroom, onde vocês deverão preencher o formulário e, ao final, clicar em enviar. Ok, gente? Tenha uma boa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.